Olá, pessoal. Aqui é a professora Ana Paula, do canal Desvendando Ideias. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Essa semana, o tema da nossa aula é Geografia da Indústria. Como esse subcampo da geografia é cobrado nas provas dos vestibulares. Para essa aula, eu peguei alguns vídeos do professor Regilpídio Lacerda, do curso Humanas em Foco, para preparar os pontos principais desse subcampo, desse tema, para a gente conhecer um pouco melhor do que é cobrado nas aulas, nas provas, né? Nas aulas de geografia e também nas provas. E também eu gostaria de dizer a vocês que eu consulto sites também do Brasil Escola, sites para pesquisar questões mais específicas a um determinado tema que eu vou trabalhar, como o site do Só Exercícios, que é muito bom, vocês também podem consultar, assim como o site também do IBGE, para pegar os mapas que eu sempre utilizo nas minhas aulas. Também coleto charges em sites aleatórios da internet, porque é muito bom a gente treinar o nosso olhar para a interpretação de charges e também de mapas para essas provas aí de vestibulares. Então, não saia daí, curta, compartilhe, comente, mande e-mail para a professora Ana Paula. Eu vou estar disposta sempre a responder as suas dúvidas e aceito também críticas. E não deixe de acompanhar até o final a nossa aula, tá certo? Preparada com muito amor e carinho para todos vocês. Então, fiquem ligados e vamos ao próximo slide. Os temas principais dentro da geografia da indústria que mais são cobrados nas provas dos vestibulares são os principais setores da economia: setor primário, secundário, terciário, quaternário, onde a indústria se insere, né? Qual setor da economia a indústria pertence? E também as três grandes revoluções industriais, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira na Inglaterra, a segunda, já vou dizer, também assim como a terceira, onde ocorreu. E também a gente não pode, já que a gente está falando de Brasil, a gente também não pode deixar de fazer uma linha histórica, né, do processo de industrialização do Brasil. Quando começou, em que governo, o que representou um processo de industrialização do governo Lula para o governo FHC, da ditadura civil-militar. Então, já a gente vai falar sobre isso. Então, vamos para o próximo slide, tá certo? Não deixe de nos acompanhar. Bom, vamos começar com uma charge, é claro. Vamos treinar o nosso olhar para a interpretação de charges e de mapas também. Essa charge aqui, ela está nos dizendo o seguinte: tem uma pessoa que está trabalhando e é uma produção em série, né? Eles estão montando uma peça, duas pessoas, e aí essa pessoa que parece ser mais antiga do que a segunda, ela diz o seguinte: vou me aposentar amanhã, e sabe o que eu vou fazer? Aí você imagina, nossa, será que ela vai para a praia? Será que ela vai aproveitar a aposentadoria? Que nada. Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Olha que interessante. O que está mostrando aí? Está mostrando exatamente a alienação do trabalhador em relação ao seu próprio trabalho. Ele desconhece todo o processo produtivo para a composição, né, daquele produto que ele está ajudando a confeccionar, ajudando a elaborar. E também aí diz muito desse ambiente de um trabalho repetitivo, dessas condições de trabalho também, e desse vislumbre por uma aposentadoria, né? Em que condições essa pessoa vai adquirir essa aposentadoria, vai conquistar essa aposentadoria? Será que ela vai aproveitar? Será que ela vai chegar a se aposentar pensando no Brasil de hoje? Então, essa charge você pode ter inúmeras interpretações, mas sempre convergindo para as condições de trabalho, para esse modelo fordista de produção em série, que é muito cobrado, pessoal, muito cobrado nas provas dos vestibulares, tá certo? Então, vamos seguindo. Bom, essas são duas charges e uma diz o seguinte: Sociedade na Revolução Industrial. Aí está mostrando uma paisagem de uma cidade com umas chaminés de fábricas bem poluídas e pessoas nas ruas trabalhando, participando de alguma relação, né, comercial. E aqui a gente vê embaixo mais chaminés com mais fumaças saindo, com mais poluição. Então, essa historinha aqui, ela está nos dizendo o seguinte:
que a sociedade na Revolução Industrial não é uma sociedade prazerosa de se admirar, né, como esse senhor no primeiro quadrinho está olhando. É uma sociedade que ela vive numa situação precária, quem sabe até essa senhora está pedindo, que está encostada no muro, está pedindo até alguma ajuda, mas a gente vê uma sociedade que está sempre trabalhando, que está sempre sendo explorada e que não está recebendo o seu devido valor, no caso, esses trabalhadores. E a segunda charge mostra duas revoluções industriais, a de 1818 e a de 2008, mostrando toda a produção em série, no caso a primeira de um sapato de couro e no caso a segunda do tênis Nike. E mostrando um chicote, o dono, né, da fábrica, né, ou responsável apenas daqueles empregados, com um chicote, né, para fazer com que eles trabalhem mais e mais. Só que de 1818 para 2008, a situação mudou, porque já não é mais esse gerente, entendeu, supervisionando essas pessoas, mas sim um robô, mostrando a substituição do homem pela máquina, tá certo? Então, vamos seguir. Esse mapa do IBGE, na verdade, são dois mapas e um gráfico. Eu peguei esse mapa, ele está um pouco defasado, de 2016, mas para nos mostrar o protagonismo da região sudeste na distribuição espacial da indústria, especialmente em relação ao número de empresas industriais extrativas ou de transformação por município. Então, a gente vê claramente uma concentração desse tipo de indústria na região sudeste, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, tá certo? E Minas Gerais. E também a gente pode ver um certo protagonismo em Goiás e também na região nordeste, no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Mas nada se compara a Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, tá certo? Então, aqui só nos interessa saber isso. Esse mapa nos mostra essa concentração espacial na região sudeste, tá certo? Então, vamos seguir. Esse outro mapa aqui, nós temos dois mapas e um gráfico, mas eu vou me ater a esse mapa de 2015, do Produto Interno Bruto, né, do PIB, mostrando a concentração do PIB na região sudeste. E a bolinha, essa parte roxa, né, da bolinha, são os serviços, e essa parte vermelha é a indústria, e a parte verde é a agropecuária. Então, é muito interessante a gente notar que mesmo que o setor de serviços seja um setor considerável em todo o país, o setor industrial ele ainda é muito forte, né? É o produto interno bruto ligado à indústria, melhor dizendo, que acho que essa é a melhor forma da gente interpretar esse mapa, perdão, que o outro mapa a gente está falando de distribuição espacial da indústria, mostra a concentração do PIB em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A maior concentração na região sul e sudeste, tá certo? Então, vamos seguindo. Bom, esse é o momento que eu separo das aulas para explicar o conteúdo, né, os pontos principais, destrinchar os pontos principais relacionados aos temas que eu seleciono para a gente se preparar aqui para o vestibular, né, para vocês entenderem um pouco melhor a matéria. E aí eu gostaria de pedir a você, antes da gente analisar questão por questão, para você, por favor, pegar um lápis, uma caneta, ou no seu computador, ou com seu smartphone, para você anotar as informações que eu vou repassar para vocês. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu falei é que quando a gente fala de geografia da indústria, a gente tem que saber situar que a indústria ela pertence ao segundo setor da economia. Mas quais são os outros três? Então, o setor primário, começando por assim dizer, né, que a economia está dividida em 4 setores, o setor primário é relacionado às atividades ligadas diretamente à terra. Agricultura são as commodities, certo? E o setor secundário é o setor de transformação da atividade industrial, é onde pertence a indústria. O setor terciário é o setor da economia que trata da circulação de bens e serviços, é o comércio.
comércio e prestação de serviços. E o setor quaternário é responsável pela tecnologia que está presente nos outros setores, ciência e tecnologia. E nós estamos falando do segundo setor, que é a indústria, tá certo? Bom, o que a gente tem que entender do setor terciário? Perdão, do setor secundário, já estou confundindo vocês. É a atividade de transformação da matéria-prima num produto final, um produto industrial, tá bom? Que vai para o mercado e será utilizado por outra indústria. O que é uma atividade industrial em si? Como o professor Regilpídio Lacerda elencou muito bem. Ela deve ser entendida da seguinte forma: utilização de uma divisão social do trabalho. Se eu tenho uma atividade industrial, eu tenho uma divisão social do trabalho. Transformação desse produto através das máquinas e produção em série. Então, a atividade industrial engloba produção em série, divisão social do trabalho e transformação do produto através das máquinas. Afinal de contas, a gente está falando do setor secundário. Bom, vale lembrar que nem toda indústria precisa ter uma produção em série, que é o exemplo da indústria naval, como também o caso das Ferraris, que não produzem série, mas sim produzem séries limitadas, né? Elas produzem uma mercadoria exclusiva. Então, basicamente, dando essa introdução dos 4 setores da economia, não é algo assim tão complexo para você entender, tá certo? E geralmente esse ponto, né, esse tópico é cobrado mais na prova do Enem, entendeu? Na prova da UERJ, não cai tanto assim. Agora a gente vai falar das 3 principais revoluções industriais. A gente já falou aqui, quando a gente estava falando da nova ordem internacional, e quando a gente falou da Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra. Só relembrando, a Inglaterra, a Revolução Industrial aconteceu na metade do século XVIII, e para essa Revolução Industrial ocorrer na Inglaterra, a Inglaterra reuniu condições favoráveis para que isso acontecesse, como a acumulação primitiva de capital, um território completamente integrado para a circulação desses fixos e fluxos, né, dessa mercadoria, circulação de pessoas, um Estado liberal, no sentido de ter uma burguesia que vai deter a livre iniciativa privada e a livre concorrência, e também a Revolução Gloriosa, né? A nobreza fica com o poder só na teoria, e a burguesia é que vai ter aquele poder financeiro. E também a gente não pode esquecer da proximidade também com a matéria-prima, carvão mineral como fonte de energia, o minério de ferro também para retroalimentar as indústrias. E também a gente não pode deixar de considerar que essa industrialização, a Revolução Industrial da Inglaterra, ela envolveu a indústria de base e a indústria têxtil, tá certo? Bom, essa foi a primeira Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra. A segunda Revolução Industrial ocorreu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também adotou um Estado liberal e também promoveu a integração do seu território através da sua malha ferroviária, tá certo? Com a Inglaterra. E também, nesse momento de segunda Revolução Industrial, nos Estados Unidos, não esqueçam o seguinte, que a gente está falando da indústria automobilística, da época do Fordismo, entendeu? E a fonte de energia, ela vai ser o petróleo. O petróleo vai ser utilizado como fonte de energia, tá bom? Agora, a terceira Revolução Industrial, a gente está falando de Japão, Europa e América do Norte, ainda também nos Estados Unidos. E aí é exatamente quando o Milton Santos escreve aquele livro Por uma Outra Globalização, quando ele fala da Revolução Técnico-Científica, é exatamente dessa terceira Revolução Industrial que ele está falando, que é a Revolução Técnico-Científica Informacional, o mundo da globalização. É o desenvolvimento da cibernética, da eletrônica, da nanotecnologia, da genética, da informática e assim sucessivamente, tá certo? Então agora a gente vai gravar um segundo bloco dessas explicações sobre o processo de industrialização no Brasil, tá bom? Continua me acompanhando e continue anotando tudo. Você vai se dar bem no vestibular. Me aguarde. Essa parte aqui eu vou falar do processo de industrialização do Brasil. Quando a gente fala de industrialização brasileira,
a gente não pode esquecer que foi uma industrialização tardia, comparada às outras nações. E também foi uma industrialização que dependeu de capital e dependeu de tecnologia do exterior, em sua maior parte. E quando a gente tenta situar, né, quando começou o processo de industrialização no Brasil, a gente pode dizer que o processo de industrialização no Brasil é uma industrialização incipiente, ela ocorreu mesmo com a vinda da família imperial ao Brasil, em 1808, quando você tem essa flexibilização do pacto colonial, que muito bem coloca o professor Regilpídio Lacerda, e essa flexibilização do pacto colonial permite o Brasil ter as suas fabriquetas, digamos assim, e também ter contato com outros países, né, com a abertura dos portos. Mas, com a Primeira Guerra Mundial, em 1914, a gente vai ter uma grande crise de produção industrial na Europa e isso vai desabastecer o nosso mercado interno, que é completamente dependente da importação de produtos vindos da Europa e de outras partes do mundo. Perdão. Então, com isso, a gente vai adotar a política de substituição de importações também, tá certo? Que vai ficar mais voltada para as indústrias alimentícias, têxteis e de confecções. E não nos esqueçamos que essa política de importações, ela vai até a Era Vargas, tá certo? E isso vai ocasionar o crescimento de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Você vai ter uma concentração industrial na região sudeste. Bom, com a crise de 29, o Brasil também passa por uma crise de abastecimento do mercado interno. E com o declínio da economia do café, e com essa política de substituição de importações de Vargas e toda uma política nacional desenvolvimentista, também voltada para uma indústria de base, financiada por um capital nacional, essa é a diferença também dessa política de industrialização de Vargas, a gente vai ter a passagem do Brasil do status de país de uma condição, de agroexportador para um país urbano industrial. Então é muito interessante que vocês gravem isso, que vocês entendam, melhor dizendo, que vocês entendam isso, que a política industrial, a política adotada por Vargas, a indústria de Vargas, ela vai estar baseada em uma indústria de base, um capital nacional, e ela vai concentrar, né, essa indústria, vai ter uma concentração industrial nas cidades do Sudeste. Não foi à toa que eu coloquei aqueles dois mapas do IBGE, mostrando a distribuição espacial da indústria de 2016, que reforça isso, e também de 2015, mostrando a concentração do PIB pelas atividades de serviços e também pela indústria, tá certo? Bom, São Paulo, né, não posso deixar de citar, concentra mais indústrias, passa a ser o coração industrial do Brasil, por deter mais bancos e toda uma base de apoio produtiva, também financiada pela antiga oligarquia, né, pela antiga elite do café, que também vai financiar a instalação dessas indústrias também, facilitando essa concentração, o que vai reunir fatores de atração para que essas indústrias também queiram se localizar na cidade de São Paulo. Bom, não podemos deixar de considerar que essa industrialização ainda de Vargas, pautada no capital nacional, vai também vai também criar as indústrias estatais, como por exemplo Vale do Rio Doce, Petrobras e etc. Tá certo? E quando a gente fala de indústria de base, a gente está falando de uma indústria que produz matéria-prima para fomentar o desenvolvimento de outras indústrias, para retroalimentar as outras indústrias, tá bom? Bom, deixa eu ver. A inauguração da CSN, que transforma o minério de ferro em aço, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, são essas principais companhias, principais empresas que a gente não pode deixar de associar ao governo de Vargas. Com o governo de JK, a gente tem o plano de metas, e esse plano de metas tem como meta síntese a construção de Brasília, tá certo? E o mercado brasileiro, com o JK, vai ser aberto para o capital estrangeiro, para as multinacionais, lembrando que Vargas se suicida, estou dando um salto na história, Vargas se suicida,
E com o governo de JK, você vai ter uma outra perspectiva em termos de industrialização e etc. Então, o que acontece? A gente começa a importar as empresas de fora. Só que você importando empresas de fora, porque ele quer fazer 50 anos em 5, ele quer ampliar o parque industrial do Brasil com capital estrangeiro, porque o nosso capital não vai ser suficiente, infelizmente as perdas em termos de lucro acabam sendo muito grandes, porque os lucros não ficam retidos e a gente passa a ter uma dependência também tecnológica dessas empresas. E aí nós temos a eleição de Jânio Quadros e João Goulart, e aí depois a gente tem a renúncia de Jânio, e nós temos a presidência de João Goulart, né, que ele, como vice-presidente, acaba assumindo. Só que a gente tem uma crise institucional no governo de Jânio, que ele também vai propor as reformas de base, e essas reformas de base elas incluem a reforma agrária, e isso também é muito cobrado, isso já foi uma questão do CEDERJ, também da UERJ, então isso é muito cobrado nas provas. E como é que a gente caracteriza esse golpe militar, né, de 1964? Como é que a gente vê a industrialização do Brasil na perspectiva da ditadura civil-militar? Bom, a gente tem todo um contexto do milagre econômico, né, do governo do Médici, de grande progresso, mas a gente vai ter o aumento da participação do Estado na indústria de base e a gente ainda vai manter o privilégio das multinacionais e incentivar a vinda de capital externo, entendeu? E aí a gente tem a criação da Zona Franca de Manaus, e a gente tem as superintendências, Sufran, Sudan, a Sudene, que foi criada no JK, e que vai tentar promover o desenvolvimento do Brasil, de todo o território nacional, através do processo de industrialização. Você vai ter um projeto dos polos de desenvolvimento que é descentralizar essas atividades industriais, entendeu? Para eliminar regiões de pobreza, bolsões de miséria, de pobreza, como, por exemplo, a região Nordeste. Isso eu estou resumindo, entendeu? Porque existe muito mais detalhes sobre isso. Você pode também, se você quiser se aprofundar, você pode também pesquisar trabalhos da professora Iná, da UFRJ, assim como também trabalhos de Francisco de Oliveira, né, sobre a Sudene. Então, existem muitos trabalhos em torno desses temas, mas como o objetivo aqui é para um público voltado ao vestibular, ao concurso público, eu não vou me aprofundar tanto, tá certo? Bom, em 1980, né, ainda na ditadura militar, é considerada a década perdida, né, 1980 é considerada uma década perdida, porque a gente tem a crise do petróleo nas décadas de 70, uma crise internacional, e a gente tem uma superinflação no Brasil, e não há condições para o governo investir no processo de industrialização. Então, por isso que é considerada a década de 80 uma década perdida, tá certo? E o processo de industrialização, como eu acabei de falar, ele fica parado, ele fica um pouco estagnado. Bom, com o período de redemocratização, a gente já falou de Vargas, a gente já falou de JK, a gente já falou da ditadura civil-militar, e agora falando do período de redemocratização, eu destaco dois personagens. É claro que eu não posso deixar de falar de Collor, do impeachment de Collor, Itamar Franco, eu não posso falar de outros, não posso deixar de citar outros presidentes, mas você tem que considerar como os principais o Fernando Henrique Cardoso, que vai ser uma fase de modernização do Brasil, a implantação do Estado neoliberal, e aí você vai ter a privatização de empresas públicas, principalmente a quebra do monopólio da Petrobras, principalmente empresas que foram criadas na época de Vargas e também na ditadura civil-militar. E também a gente teve uma grande privatização que foi na área das telecomunicações, a Uzi Minas, tá certo? E a privatização da CSN, e o Plano Real também, elaborado por FHC enquanto era ministro do presidente Itamar Franco, para tentar combater a inflação. Bom, com o FHC no governo, a gente tem que associar o FHC ao neoliberalismo, não que ele tenha sido o único a implantar e não que o Lula não tenha implantado. Afinal de contas, se você consultar autores, até mesmo o próprio Francisco de Oliveira, sobre essa questão da implantação do neoliberalismo no Brasil, eles vão dizer
que o Collor até desregulamentou a economia muito mais que o FHC, tá certo? O FHC levou a fama, mas o Collor desregulamentou muito mais. E foi um governo que já começou a negociar com o capital, com a privatização, com o capital estrangeiro, mas que foi interrompido pelo processo de impeachment. E duas coisas que a gente deve considerar do FHC: a privatização das principais empresas públicas, como eu falei, das telecomunicações, da Vale do Rio Doce, e a guerra fiscal, que é uma expressão, um conceito muito utilizado pelo professor Milton Santos, que é o que? A disputa por investimentos, a disputa entre os estados por investimentos. Os estados oferecem incentivos fiscais para atrair empresas, para atrair indústrias, investimentos, que é o que? Renúncia de receitas a partir da cobrança de impostos, tá certo? E com isso a gente tem um surto de um processo de industrialização da região Nordeste. Bom, quando a gente fala do Lula, a gente está falando de um período pós-neoliberal. Um período pós-neoliberal de retomada dessas indústrias nacionais, o aumento de produção industrial no Brasil e o desenvolvimento tecnológico, mas também uma relação muito forte também com as multinacionais, com esse capital neoliberal. E ainda no período do FHC e para o Lula principalmente, a gente tem a descentralização produtiva a partir da própria dinâmica dessa economia, que vai ocasionar um crescimento das cidades médias. A quantidade de cidades médias vai aumentar no Brasil. Eu enrolei para falar, desculpa, mas vou repetir. A quantidade de cidades médias vai aumentar no Brasil. Agora eu acertei, desculpe. E, é claro, infelizmente, a gente tem a manutenção do desemprego estrutural, que é um conceito que você não pode esquecer na geografia. Tá certo? Bom, esse foi assim um resumo apresentando para vocês. É claro que faltam muitos outros detalhes, mas apresentando para vocês essa historinha do processo de industrialização no Brasil. Mas consultem também livros de ensino médio, também esses autores que eu citei, assim como Ângela de Castro Gomes, que fala sobre o Estado Novo, para vocês entenderem um pouco melhor sobre o regime Vargas, e também sobre o JK, para vocês entenderem um pouco esse contexto do processo de industrialização no Brasil, tá certo? Agora a gente vai para as questões, são muitas informações que não são cobradas, algumas vezes são cobradas, outras não, mas por favor, anotem e guardem essas informações e procurem se aprofundar, tá bom? Vamos agora às questões, vamos comentar algumas questões da UERJ. A prova da UERJ, assim como dos vestibulares de uma forma geral, gostam muito de... a banca gosta muito de colocar poesia, colocar trechos de músicas, então é muito interessante você ficar atento, treinar também essa questão da interpretação de texto nas aulas de português, que é muito interessante. E muito útil também para você responder outras questões pertencentes a outras áreas também do conhecimento, como a geografia aqui. E essa é uma música, né, dos Engenheiros do Havaí, chamada Terceira do Plural. E aí ela diz o seguinte: corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tossir, cuspir, jogar para fora, corrida para vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça para usar boné. Aí eu vou pular esse trecho. Corrida contra o relógio, silicone contra a gravidade, dedo no gatilho, velocidade, quem mente antes diz a verdade, satisfação garantida, obsolescência programada, eles ganham a corrida antes mesmo da largada. Bom, essa música ela passa uma certa pressa, né? Corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, e tem uma relação, né? Corrida para vender cigarro, vamos vender cigarro com pressa, e cigarro para vender remédio, né? Se você fuma muito, você também está contribuindo para que a pessoa precise comprar um remédio. E aí, essa expressão, obsolescência programada, as coisas têm que ficar antigas logo, tem uma certa pressa para você levar as outras pessoas a precisarem de outras coisas, é você criar uma necessidade, novas necessidades para você levar ao consumo exagerado. Então, vamos lá. Já adiantei aqui a interpretação da questão para vocês.
Os diferentes modelos produtivos de cada momento do sistema capitalista sempre foram resultado da busca por caminhos para manter o crescimento da produção e do consumo, retroalimentar isso. A crítica ao sistema econômico presente na letra da canção está relacionada à seguinte estratégia própria do atual modelo produtivo toyotista. Letra A. Aceleração do ciclo de renovação dos produtos. B. Imposição do tempo de realização das tarefas fabris. C. Restrição do crédito rápido para o consumo de mercadorias. D. Padronização da produção dos bens industriais de alta tecnologia. Se a gente está falando de uma obsolescência programada, uma pressa para você levar a pessoa a consumir mais e mais, mais e mais, no caso a resposta certa é a letra A, a aceleração do ciclo de renovação dos produtos. Esse produto tem que se renovar, a necessidade da pessoa tem que se renovar, o consumo tem que se renovar, tem que se retroalimentar para estar sempre vivo. Não pode ser a B, imposição do tempo de realização das tarefas fabris? Não, a gente não está falando aqui da divisão social do trabalho. Restrição do crédito rápido para o consumo de mercadorias, restringir o crédito, você quer que a pessoa consuma, como é que você vai impedir ali o crédito, né, para a pessoa ter acesso a determinada mercadoria? Padronização da produção dos bens industriais de alta tecnologia, a gente não está falando disso, a gente não está falando de Fordismo. Então, a resposta certa é a letra A, que é exatamente essa aceleração do ciclo de renovação dos produtos. Vamos seguindo, pessoal, tem mais uma questão aí pra gente. Eu gosto muito dessa questão da UERJ, porque é uma questão que ela vai pedir para você traduzir as relações de trabalho no Brasil através da reciclagem. E aí ela mostra a reciclagem no Brasil e no mundo, e mostra o quanto a gente está à frente da reciclagem de determinados produtos, como plástico, papel, papelão, latas de aço, vidro, embalagens, alumínio, embalagens, em relação a um país como a França, Estados Unidos, etc. Isso é positivo? Depende da perspectiva. Em termos de coleta seletiva, a gente não tem uma política pública de uma coleta seletiva mais séria aqui no Brasil. A gente não tem ações muito generalizadas, né? Não tem uma política pública para você implementar isso de uma forma generalizada. Mas a gente tem um tipo de trabalho em relação que está escondido através de cada produto, né? De cada material, né? Papel, papelão, que está se revelando aí nessa tabela. Então vamos ver o que a questão está pedindo, eu já adiantei bastante para vocês da resposta. Essa questão é fácil. Os dados da tabela indicam uma posição de destaque do Brasil nas atividades de reciclagem. Comparando com os outros países citados, essa posição está relacionada com os níveis brasileiros mais elevados de quê? Coleta seletiva, você poderia até ser induzido a escolher essa alternativa, mas como você deve conhecer que aqui não existe uma política pública para tornar a coleta seletiva mais eficiente no nosso país, então você descartaria essa alternativa. B, trabalho informal? Com certeza. Se eu tenho uma reciclagem maior no Brasil de papel papelão de 73%, em comparação à França que tem 45% e a Polônia que tem 38%, por trás disso eu tenho trabalho informal. Assim como as latas de aço, né, as latinhas, o vidro, o alumínio, então, nem se fala. Então, é o trabalho informal. Seria eficiência empresarial? Nada a ver. Consciência ambiental? Não seja inocente. Não seja inocente, não coloque a letra D. Bom, vamos à próxima questão. Então, meus amigos, essa charge aqui é muito interessante. Vou ler aqui para vocês. Um casal conversando, né, ou dois amigos, e um diz assim: meu celular de última geração acaba de chegar. Aí a moça diz: estou vendo uma mancha de sangue na caixa. Aí, o que tem essa mensagem nessa mancha de sangue? Socorro, é um pedido de socorro. Bom, vamos ver o que a pergunta está pedindo, né? A crítica feita nos quadrinhos se relaciona com uma contradição do capitalismo globalizado.
lembra daquela globalização como fábula, né, do Milton Santos, o qual se caracteriza simultaneamente por, vamos lá, elitização do acesso digital, popularização das mídias alternativas. Poderia até ser a elitização do acesso digital, mas popularização das mídias alternativas, nada a ver. Requinte dos sistemas produtivos, declínio dos regimes democráticos, nossa, completamente desconectado, né? Requinte dos sistemas produtivos, quase digestivos, nada a ver. C. Manipulação dos padrões técnicos, não. Simplificação dos métodos de gestão, não. Também essas alternativas não tem nem muita explicação, pessoal, porque são completamente desconectadas. Mas se você tiver alguma dúvida, poxa, por que uma alternativa, ainda assim, por que uma alternativa não se encaixa como uma resposta correta, é só você me mandar um e-mail que eu posso te ajudar, posso te responder. Mas, como vocês já estão desconfiados, a resposta certa a essa questão é a letra D. Consumo de produtos sofisticados, né? Esse celular de última geração, e exploração da força de trabalho fabril, esse pedido de socorro, né, do trabalhador que deu o seu sangue ali para produzir aquele celular, né? Então, vamos para a próxima questão. Eu amo essas questões da Coca-Cola. Ao longo de 2 séculos de existência, as características estruturais do sistema capitalista permanecem inalteradas. Nele, contudo, houve importantes mudanças que redefiniram as formas de produção e consumo de bens. Esta é a razão pela qual os estudiosos reconhecem momentos distintos do capitalismo, denominados como modelos produtivos. As campanhas publicitárias guardam forte coerência com esses modelos. Com certeza, né? Então, vamos ver o que cada uma está nos dizendo. A imagem publicitária que expressa uma característica do modelo produtivo fordista é, de cara, né, bem direta. Seria a letra A, qualidade mantida é qualidade em que você confia. Com certeza é a letra A, já te entrego. Essa questão é bem famosa. Aqui, quando a gente fala de modelo de produtivo fordista, é um modelo de produção em série. Então, a gente está mostrando aqui nessa imagem, dessa propaganda, que diz assim, qualidade mantida. É a qualidade em que você confia. Por quê? Por que você vai confiar nesse produto, na Coca-Cola? Porque você sabe que vai ter o mesmo sabor em todas as garrafinhas, em todo refrigerante que você comprar. Poderia ser a letra B, viva o lado Coca-Cola da vida. E aí mostra vários canudinhos, várias linhas coloridas? Não, porque está mostrando, está dando uma ideia de diversidade. E esse viva o lado Coca-Cola da vida está muito subjetivo. Qualquer um pode viver da forma como desejar, né? Pelo menos para mim, a propaganda deixa aberta dessa forma. C. Novas escolhas, o mesmo prazer? Não. Novas escolhas com esses refrigerantes da Coca-Cola, com embalagens distintas e possivelmente sabores distintos, é o mesmo prazer, mas poderia até confundir o mesmo prazer? Não, novas escolhas, né? Novas escolhas e as embalagens são diferentes, né? Você tem novas opções, diferentes opções, não é essa produção em série, que a produção em série dá uma ideia de padrão, né? Eu vou encontrar a mesma coisa sempre naquele produto. Então, não é. Letra D. Sua sede ganha asas. Beba Coca-Cola, deliciosa e refrescante. Não tem nada a ver. Não passa essa imagem de modelo produtivo. Então, é a letra A mesmo, tá certo? Então, vamos para a próxima questão. Bom, essa é uma questão que ela é muito legal, porque ela tem relação com a outra questão que a gente trabalhou, né? E ela vai analisar de uma forma até contrária. Aqui a gente tem esse carro, né? E essa propaganda desse carro mostrando assim, todo Opala é igual, todo Opala é diferente, escolha. Aí tem assim, igual na economia, igual na segurança, igual no conforto. 2 ou 3 ou 4 portas, 4 ou 6 cilindros. Interior vinho ou preto ou marrom. Bom, então não é uma produção em série. É uma produção, é uma propaganda que está mostrando um carro que você pode encontrar de diversas formas. Vai apresentar as mesmas vantagens? Vai apresentar. Só que você vai ter o design diferenciado. Então, todo Opala é igual nesse sentido.
na economia, na segurança, no conforto, como a propaganda está dizendo. Agora, toda opada é diferente, escolha, você tem opções. Vamos lá. Tô achando que ela está pedindo exatamente o contrário. Tô achando não, eu já li essa questão antes. Na década de 1970, o modelo produtivo predominante no capitalismo brasileiro era o fordista. Contudo, na publicidade vinculada em 77, é possível identificar a transição para o modelo produtivo subsequente. A partir do anúncio publicitário, esse novo modelo é caracterizado pela introdução de letra A, consumo de massa, B, linha de montagem, C, fabricação por demanda, D, produção com flexibilidade. A resposta correta é a letra D, produção com flexibilidade. Por quê? Porque você tem mais opções, uma diversidade de opções. É consumo de massa? Não. Linha de montagem, produção em série padronizada? Não. Fabricação por demanda? Também não. Não é aquela, não é uma Ferrari, né? O Opala não é uma Ferrari, né? Que é uma produção exclusiva. Então, produção com flexibilidade. Você pode estar se perguntando por que eu trabalhei com questões muito fáceis. Na verdade, quando se trata de geografia da indústria, geralmente as questões não são muito difíceis. É claro que podem existir outras mais complexas, mas eu gostaria de deixar bem claro para vocês o seguinte: nunca deixe de estudar o processo de industrialização do Brasil, porque já caiu na prova do CEDERJ e também no Enem. E pode ser que seja cobrado na prova da UERJ. Então, não deixe de estudar só porque a gente não comentou alguma questão aqui relacionada ao contexto brasileiro. Nós ficamos só mais no Fordismo, Toyotismo, relações de trabalho, divisão social do trabalho, consumo e etc. Bom, pessoal, esses são os pontos principais e é claro que eu conto com vocês para se aprofundarem e lerem também outros materiais, até mesmo livros do professor Eustáquio de Sene, que eu também consulto muito para essas aulas. São livros muito bons, aquele do Ensino Médio, volume único. Não deixe de ler, que vai ajudar muito a vocês a responder essas questões dos vestibulares. E é isso, eu gostaria também de dar um informe e dizer que semana que vem nós vamos falar, o nosso próximo tema é sobre a geografia física. A gente vai falar de relevo, a gente vai falar de clima no Brasil. E nós vamos mostrar como esses temas caem nas provas dos vestibulares, principalmente na prova da UERJ. Também devo dizer a vocês que semana que vem é a nossa última semana desse bloco dos temas principais que caem nas provas dos vestibulares da UERJ e de todo o país, de uma forma geral. E aí a gente vai começar a produzir vídeos por mês, vídeos mensais, comentando questões das provas do Enem, dos vestibulares de uma forma geral. Mas eu espero que, através desse material, vocês busquem outros também e aproveitem bastante esse conteúdo para o preparo e para o estudo de vocês. Então, semana que vem, não deixem de esperar, não deixem de acompanhar aqui a finalização desse bloco dos principais temas relacionados aos vestibulares. E é isso. Essa foi a nossa aula dessa semana. Aproveite o tema da geografia da indústria, que é um tema maravilhoso, muito gostoso, e existem muitos filmes para vocês absorverem um pouco melhor o conteúdo, como, por exemplo, o filme Tempos Modernos, com o Chaplin. Então, até logo, um beijo e boa semana. Tchau, tchau!